Olá, irmãos do discipulado. Mais uma vez é ótimo nós podermos aprender acerca da palavra do Senhor. Eu convido os irmãos a abrirem nesse momento a Escritura no livro de Gênesis, Gênesis capítulo 1, versículo 1, que diz o seguinte: No princípio criou Deus os céus e a terra. Oremos. Senhor Deus grandioso, Criador dos céus e Criador da terra, nesse momento nós te pedimos que o Senhor, que é soberano sobre todas as coisas, esteja agindo em nossa mente para nós entendermos a Sagrada Escritura, para nós entendermos aquilo que ela nos ensina sobre a criação. Em nome do teu amado Filho, Jesus Cristo, que te nós oramos. Amém. Hoje nós vamos falar sobre a criação de todas as coisas e com base nesse texto bíblico que nós lemos, talvez um dos textos mais conhecidos das Sagradas Escrituras. E esse texto ele nos mostra que Deus é o Criador de tudo aquilo que existe. E essa doutrina, que é a chamada doutrina da criação, ela é um dos pilares da fé cristã. O cristianismo ele está embasado na doutrina da criação. Uma das bases do cristianismo é a doutrina da criação. Porque é a doutrina da criação que vai nos mostrar que Deus ele é o Criador de todas as coisas, que Deus criou um mundo bom, um mundo sem pecado, mas que depois esse mundo foi corrompido pelo pecado, que depois os seres humanos foi corrompido pelo pecado. É com base na doutrina da criação que nós cremos que Deus ele é o dono de todo o universo, por isso ele é o justo juiz e juiz por direito do universo. E nós cremos que Deus é o Criador do universo, nós cremos que Deus é o Criador da humanidade, tudo conforme aquilo que está registrado no livro de Gênesis, capítulo 1, capítulo 2 e o capítulo 3, que nos fala acerca do pecado que entrou no mundo. O cristianismo, ele não exige somente que nós criamos que Cristo é o Salvador, mas é necessário também que nós criamos que Deus é o Criador de todas as coisas. Nós cremos na doutrina da criação com base naquilo que a Escritura nos ensina. Então aqui eu não vou fazer um debate científico, mas aqui eu vou expor de maneira simples, de maneira singela, aquilo que a Escritura nos ensina a respeito da criação do universo. Benjamin Franklin disse o seguinte: crer que o universo não tenha um Criador é o mesmo que acreditar que o dicionário é resultado de uma explosão da tipografia. Então, quando nós olhamos para o universo, nós vemos que ele tem uma certa organização. E crer que esse universo tão organizado, ele não teve um criador, não houve um ser inteligente que o formou, é a mesma coisa, é tanta loucura quanto você acreditar que o dicionário ele é resultado de uma explosão da tipografia. Foi o que disse Benjamin Franklin. E nós cristãos, nós cremos que a Bíblia é o teste final de toda a verdade. Nós cremos que nós devemos olhar para o mundo à luz daquilo que a Bíblia nos ensina. Então é por isso que é com base na Escritura que nós cremos que todo o universo foi criado por Deus. E nós vamos estudar então o que a Escritura diz sobre a doutrina da criação ou sobre a criação do universo. Gênesis 1, esse texto que nós lemos, diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. E esse versículo ele nos traz algumas verdades magníficas. A primeira delas é que Deus ele é o autor da criação. O Deus triuno é o autor da criação. A palavra Elohim é a palavra que é utilizada aqui para se referir a Deus. E essa palavra ela está no plural. Esse plural ele enfatiza tanto a majestade de Deus, mas também ele demonstra que no ser de Deus há uma pluralidade. Então o que nós vemos aqui? Que a criação ela foi feita não somente por uma das pessoas da Trindade. Não foi somente o Pai que fez o mundo, mas o mundo ele foi criado pela Santíssima Trindade, por Pai, Filho e Espírito Santo. Eles criaram juntos tudo aquilo que existe. A Escritura vai nos dizer com clareza que o Pai, ele é o autor da criação. Atos capítulo 17, versículo 24 e 25 diz o seguinte: o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe,
sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem a servidos por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é a quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. Então, Paulo aqui, ele está em Atenas e ele diz que o mundo, o universo, ele foi criado por Deus Pai e que ele é aquele que dá tudo aquilo que nós necessitamos. Ele não somente nos criou, mas ele é também o nosso sustentador. Apocalipse 4:11 vai também mostrar que o Pai ele é o criador de todas as coisas. Ele diz o seguinte: Tu és digno, Senhor, e Deus nosso, de receber a glória, a honra, o poder, porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa de tua vontade, vieram a existir e foram criadas. Então a Bíblia deixa claro que o Pai ele é o autor da criação. Mas não somente o Pai é o autor da criação, mas também o Filho, ele é o Criador. João, capítulo 1, versículo 3, diz o seguinte: Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então o Pai criou todas as coisas, mas ele criou por meio do Filho. E é muito interessante nós compreendermos isso, porque João, ele diz logo no versículo 1 que no princípio era a palavra. A palavra estava com Deus, a palavra era Deus. Versículo 14, a palavra se fez carne e habitou entre nós. Então Cristo é a própria palavra encarnada. E foi por meio da palavra que Deus criou todas as coisas. É por isso que ele diz que todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E isso é algo reconhecido pelo apóstolo Paulo. Colossenses 1,16 diz o seguinte: Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus, sobre a terra, as visíveis, as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Então todas as coisas foram criadas por meio de Cristo, porque todas as coisas foram criadas por meio da palavra. Mas não é somente o Pai e o Filho que são autores da criação, como também o Espírito Santo. A terra, porém, estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Então nós vemos que o Espírito de Deus, ele também estava envolvido na obra da criação. O Espírito de Deus me fez, e o sopro do Todo-Poderoso me dá vida, é o que diz Jó, em Jó 33:4. Então a criação, ela é uma obra da Santíssima Trindade. A criação é uma obra do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Assim como as três pessoas da Trindade, responsáveis pela nossa salvação, e cada uma tem a sua função na nossa salvação, assim também as três pessoas da Trindade criaram o universo. Cada um tinha uma função na criação do universo. Outra coisa interessante que a Bíblia nos mostra, e principalmente esse capítulo 1 do livro de Gênesis, é que Deus criou todas as coisas a partir do nada. Isso é algo muito diferente das mitologias pagãs. As mitologias pagãs, elas sempre vão trazer que os deuses, eles criaram o universo a partir de coisas que já existiam. Mas a Bíblia nos traz a ideia de que Deus criou as coisas a partir do nada, ex nihilo. O verbo hebraico criar, que em hebraico é bará, ele indica que tudo passou a existir sem o material pré-existente. Não é que havia alguma coisa e Deus pegou algo que já existia e fez o mundo, mas ele criou tudo do nada. Salmo 33, versículo 6 diz: Os céus por sua palavra se fizeram, pelo sopro de sua boca o exército deles. Então Deus criou, Deus chama à existência coisas que não existiam. Pois ele falou e tudo se fez, ele ordenou e tudo passou a existir. Significa que não existia antes, que passou a existir por meio da palavra do Senhor, por uma ordem do Senhor. Romanos 4,17 diz como está escrito: Por Pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Então Deus é que chama à existência aquilo que não existe. Ele criou tudo ex nihilo. Ele criou tudo a partir do nada. E a Bíblia vai nos mostrar isso, que Deus criou tudo mediante a sua palavra, pela sua palavra. Na narrativa de Gênesis, capítulo 1, versículos de 3 a 26, nós vamos ver que
sempre vai se repetir a expressão, e disse Deus. A palavra criadora de Deus, ela gerava um resultado imediato. Ele dizia, produza, e assim se fazia. Nós vemos isso em Gênesis capítulo 1, versículo 11. E disse, produza a terra, relva, ervas que deem semente, e árvores frutíferas que deem fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele, sobre a terra. E assim se fez. Então Deus dizia, produza, e assim se fazia. E Deus criou todas as coisas. Ele não criou somente aquilo que é material. Ele não criou somente o mundo físico, mas ele criou também o mundo espiritual. Deus criou os anjos. O Senhor criou todas as coisas. Atos capítulo 4, versículo 24 diz, ouvindo isto, unânimes levantaram a voz a Deus e disseram, tu, soberano Senhor, que fizestes os céus, a terra, o mar e tudo o que neles há. Então Deus fez tanto as coisas materiais, tanto as coisas físicas, quanto ele fez também o mundo espiritual e as coisas, os seres espirituais. Quando a Bíblia fala do céu no plural, ela quer dizer tanto esse céu visível, né? A atmosfera terrestre, o espaço sideral, quanto também a habitação de Deus. É por isso que é dito no plural. E Apocalipse 4:11 diz o seguinte, tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber glória e honra e poder, porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas. Então Deus é o criador de tudo, não somente do físico, mas ele é o criador de tudo. Colossenses 1:16 diz, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus, sobre a terra, as visíveis, as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele criou tanto os seres humanos quanto os seres espirituais, o mundo físico e o mundo metafísico. Tudo foi criado por Deus. Salmo 148:5 diz o seguinte, louve o nome do Senhor, pois mandou ele e foram criados. E outra coisa magnífica que a Bíblia nos ensina é que tudo foi criado em 6 dias. Assim, pois, foram acabados os céus, a terra e todo o seu exército. E havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. Gênesis capítulo 1, versículos 1 e 2. Então a Bíblia vai nos trazer isso. Todo o universo foi criado em 6 dias. A narrativa da criação do homem, ela é feita de duas maneiras, né? Deus criou todas as coisas, Deus criou em 6 dias, agora nós vamos focar aqui na criação do homem e da mulher. A narrativa da criação do homem, ela é feita de duas maneiras. Primeiro, a Bíblia vai falar da criação do homem do ponto de vista geral. Gênesis 1, ele está falando acerca da criação de todas as coisas, e ali ele fala que Deus criou o homem e que ele criou a mulher. Depois, em Gênesis 2, ele vai focar na criação do homem e da mulher. No início do capítulo 2, ele faz um breve resumo da criação, falando apenas daquelas coisas que vão ligar ao homem, que vão ter ali no sentido narrativo, ter a ver com o homem. E então ele foca no ser humano, detalhando como foi a criação dos seres humanos. Deus criou o homem e a mulher de forma especial. Gênesis 1, versículo 26 a 27 diz o seguinte, também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra, sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Então a Bíblia mostra aqui que Deus ele é o criador do ser humano. E o homem ele foi criado do pó da terra. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra. Ele lhe soprou nas narinas o fôlego de vida e o homem passou a ser alma vivente. Então aqui nesse versículo, em Gênesis 2, versículo 7, nós vemos que o ser humano ele é formado de dois elementos. Primeiro o pó da terra e depois o sopro de Deus. O que nós vemos é que o ser humano ele é formado de corpo e alma. Outros seres, eles são seres viventes, eles possuem fôlego de vida, mas somente o ser humano possui alma,
que outros seres possuem fôlego de vida, nós vemos em Gênesis capítulo 1, versículo 21 a 22, que diz: criou, pois, Deus os grandes animais marinhos e todos os seres viventes que rastejam, os quais povoavam as águas segundo a sua espécie, e todas as aves segundo as suas espécies. E viu Deus que isso era bom. E Deus os abençoou, dizendo: sede fecundo, multiplicai-vos, enchei as águas dos mares, e na terra se multipliquem as aves. Então, algumas versões da Bíblia vão dizer que vão traduzir essa expressão seres viventes por almas viventes, mas essa não é uma boa tradução. Quando a Bíblia utiliza essa expressão no original, o sentido é simplesmente que esses animais eles possuíam fôlego de vidas, eles eram animais biológicos, eles eram animais que se moviam, que se mexiam, mas não quer dizer que eles possuíam alma. Toda a Escritura vai dizer que somente um ser de carne e osso possui alma, que é o que? Os seres humanos. Pois assim está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, porém, é espírito vivificante. E há 3 teorias sobre a composição, os elementos que compõem a natureza humana. A primeira teoria é o unicotomismo, que vai dizer que o ser humano ele é uma unidade e que a Bíblia vai fazer essa distinção entre espírito e corpo simplesmente de uma maneira didática, mas que na verdade o ser humano ele é uma unidade. A outra teoria é o dicotomismo. O dicotomismo fala que o ser humano ele possui alma e corpo. Então, são 2 elementos que constituem a natureza humana, a alma e o corpo. E a terceira teoria é o tricotomismo. O tricotomismo vai dizer que o ser humano, a natureza humana, ela é composta de 3 elementos: alma, corpo e espírito. Mas quando nós vamos olhar a Escritura, nós vamos ver que o dicotomismo é aquele que é mais bíblico. Que a Bíblia só vai falar que o homem é constituído de 2 elementos, que é o corpo e o espírito. E que a alma ela é simplesmente um sinônimo para espírito. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Então a gente vê aqui que na narrativa da criação vai falar de 2 elementos que compõem a natureza humana. O pó da terra, que viria a se tornar o corpo, e o espírito, que foi soprado por Deus. O Deus soprou fôlego, formando ali o espírito dos seres humanos. E quando nós vamos olhar a Escritura, nós vamos ver que ela vai falar apenas desses 2 elementos se separando na morte. Por exemplo, Gênesis 35, 18 fala o seguinte a respeito da morte de Raquel. Ao sair-lhes a alma porque morreu, deu-lhe o nome de Benoni, mas seu pai lhe chamou Benjamim. Então, vai falar que houve a divisão entre a alma e o corpo na morte. E nós vamos ver que a Bíblia vai falar do espírito como também sendo algo que sai do corpo. Então, nós vamos ver que o espírito ele é simplesmente um sinônimo da alma. Nesse próximo versículo, em vez de usar a palavra alma, a Bíblia utiliza a palavra espírito. E o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Então, o que sai é a alma, o que sai é o espírito, que essas 2 coisas são a mesma coisa. São 2 palavras para uma mesma coisa. Alma e espírito são a mesma coisa. Então, o homem ele é constituído só de 2 elementos. A natureza do homem é constituída somente de 2 elementos, que é a alma e o corpo. E a alma ela tem outro nome, que é espírito. Espírito e corpo. E o homem, a Bíblia vai nos dizer, ele foi criado à imagem e semelhança de Deus. O que significa dizer que o ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus? Que o homem parece fisicamente com Deus? Não. Porque a Bíblia diz que Deus é espírito. E então não é possível que o homem tenha sido criado à imagem e semelhança de Deus fisicamente, porque Deus é espírito. Mas a pergunta de número 10 do nosso breve catecismo, ela esclarece essa questão. Ela pergunta o seguinte: como criou Deus o homem? Ela responde com bases bíblicas, as referências estão todas aí embaixo. Deus criou o homem macho e fêmea, conforme a sua própria imagem, em conhecimento, retidão e santidade com domínio sobre as criaturas. Então essa imagem de Deus é o quê? Em conhecimento, a primeira coisa. O ser humano ele foi criado um ser racional, um ser que tem compreensão acerca daquilo que acontece ao seu redor, um ser que pode conhecer, assim como Deus é.
O ser humano ele foi criado com retidão. Ele sabe o que é certo, ele sabe o que é errado, ele é um ser moral. Assim como Deus é um ser moral. O ser humano ele foi criado santo, ele foi criado sem pecado. Assim como Deus também não tem pecado. Depois do pecado, essa santidade ela ficou manchada. A imagem e semelhança de Deus foi manchada. Mas originalmente o homem ele era santo como Deus. E é isso que Deus quer recuperar nos seres humanos. Por isso ele diz, sede santo, porque eu sou santo. E uma outra característica que reflete a imagem de Deus no homem é que Deus deu a ele domínio sobre as criaturas. Assim como Deus, ele tem domínio sobre todas as criaturas, Deus deu aos seres humanos domínio sobre as criaturas terrestres, sobre os animais, sobre as plantas. Deus mandou o homem cultivar, guardar e dominar a terra. Então são nesses sentidos que o homem ele é a imagem e semelhança de Deus. Deus criou não somente os seres humanos, Deus criou não somente os animais, as coisas materiais, as coisas físicas, mas a Bíblia nos diz que Deus criou também as coisas espirituais, que Ele criou os anjos, anjos que depois se corromperam, outros anjos, né? Uma parte dos anjos se corromperam e viraram demônios. Então tudo isso foi criado por Deus. Deus criou as coisas visíveis e invisíveis, é o que nos diz Colossenses capítulo 1, versículo 16. Os anjos foram criados por Deus e eles foram criados por Deus antes do sétimo dia da criação. Então ele foi criado também ali no princípio. Nós vemos isso, por exemplo, em Êxodo 20:11. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus, né? Lembra? Os céus está incluindo aqui o mundo espiritual, a terra, o mar e tudo que neles há. E ao sétimo dia descansou, por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Então, Deus criou tanto as coisas físicas quanto as coisas espirituais antes do sétimo dia. A Bíblia não vai dizer com precisão quando foi, em qual dia da criação foi, se foi antes de começar a criação do universo. A Bíblia não fala essas coisas. Mas o que a Bíblia vai dizer é que foi antes do sétimo dia. Gênesis 2:1 diz, assim pois foram acabados os céus, a terra e todo o seu exército. Então, tanto o mundo físico quanto o mundo espiritual foi terminado no sexto dia. No sétimo dia, Deus já tinha feito tudo. A obra da criação é algo que já acabou, que já terminou. Deus não está criando nada ainda. Só tu és Senhor, Neemias 9:6. Tu fizestes o céu dos céus e todo o seu exército, a terra e tudo quanto nela há, os mares e tudo quanto há neles, e tu o preserva a todos com vida, e o exército dos céus te adora. Então Deus já fez, ele já criou todas as coisas. A criação é uma obra completada. Deus, no sexto dia, já havia criado tanto as coisas materiais quanto as coisas espirituais. A palavra anjo ela aparece na Escritura 402 vezes e ela significa literalmente, se for traduzido literalmente, tanto do hebraico quanto do grego, vai significar mensageiro ou enviado. O N. Gruden ele nos dá uma definição do que é um anjo. Ele diz o seguinte: anjos são seres espirituais criados, dotados de juízo moral e alta inteligência, mas desprovidos de corpo físico. Então nós vemos que eles são bem parecidos com os seres humanos. Eles foram criados por Deus. Eles não são eternos, eles não são deuses, né? Se eles não tivessem sido criados por Deus. Então eles seriam deuses, mas eles não são deuses iguais a Deus. Eles foram criados, eles são dotados de juízo moral, eles possuem inteligência, mas eles não possuem um corpo físico, como nós possuímos. E o que nós vemos é que a Bíblia vai chamar os anjos vai dar alguns nomes para os anjos. Ela vai chamar eles de espíritos ministradores, Hebreus 1:14. Vai chamar eles de filhos de Deus, Jó 1:6 e 2:1. Vai chamar ele de santo vigilante, Daniel 4:13. Legiões celestiais, Salmo 148:2. E poderes, Efésios 1:22. Efésios 1:21. E há 4 detalhes importantes sobre os anjos. Primeiro é a sua natureza. Os anjos eles são seres espirituais, imortais. Isso significa que eles não se reproduzem, eles são assexuados, eles não têm filhos. É isso que a Bíblia fala sobre os anjos. O número que foi criado não se multiplicou por meio do sexo, né?
E o que a Bíblia fala também é que os anjos que caíram, houve uma parte de anjos que permaneceram santos, que permaneceram puros, e houve outra parte de anjos que caíram, se tornaram aquilo que nós chamamos de demônios hoje em dia. E eles já estão julgados e condenados. Os anjos, eles não têm a mesma oportunidade que nós. Nós possuímos a oportunidade de nos arrepender dos nossos pecados, de nos entregar a Jesus Cristo e de sermos salvos. Os anjos não, os que caíram já estão condenados. Os que permaneceram em santidade, eles já são santos e eternamente eles serão santos. Eles estão num estado de eterna santidade e eles não há a possibilidade dos anjos santos caírem e não há a possibilidade dos anjos que caíram tornarem a ser santos. Eles já foram julgados. Não é como os seres humanos. E a quantidade de anjos? A Bíblia não fala na quantidade exata, mas existem vários anjos, muitos anjos. Mas a Bíblia não fala uma quantidade exata. Existem alguns textos que vai falar a quantidade de anjos em determinados lugares, mas a quantidade exata a Bíblia não fala. E os anjos, eles são divididos em ordens, né? Há os querubins, que são aqueles que guardam a entrada do paraíso. Nós podemos ver que eles guardavam ali a entrada do Jardim do Éden, no propiciatório, então provavelmente eles são responsáveis por guardar a entrada no paraíso, também, né, nos céus. Nós temos os serafins, que são aqueles que adoram a Deus continuamente na sala do trono. Nós temos os arcanjos, que são aqueles que são enviados por Deus para missões especiais. Em todos esses textos aí, você pode ver o exemplo de cada um dessas ordens de anjos, dessas classes de anjos. E nós também temos o ministério dos anjos. O que eles fazem? Eles executam as ordens de Deus, os juízos de Deus. Às vezes eles são mandados por Deus para punir os pecadores. E nós vemos que eles também adoram a Deus e servem a Deus. Nós vemos eles servindo a Deus Pai na Bíblia. Nós vemos eles servindo ao Deus Filho, servindo a Jesus Cristo. E nós sabemos que também eles servem aos fiéis, aos filhos de Deus, aos cristãos, aqueles que são crentes. Eles também servem ao povo de Deus. Só que a gente não deve ficar muito impressionado com essa história de anjo, começar a orar para anjo, adorar anjo. Essas coisas são coisas que são proibidas na Escritura. A gente somente precisa saber que eles existem, mas a Bíblia não nos dá muitos detalhes sobre eles. Nosso relacionamento ele deve ser com Deus, exclusivo com Deus. Os anjos eles são conservam conosco. É o que um anjo diz a João, né? João tenta adorar um anjo lá em Apocalipse, ele diz: não faça isso, porque eu sou servo juntamente com você. A Bíblia proíbe que nós adoremos a anjos. Adorar anjos é idolatria. Nosso relacionamento deve ser com Deus. Nós simplesmente devemos estar cientes de que existe um mundo espiritual, que existem outros seres racionais além dos seres humanos e que existem seres com inteligência além dos seres humanos, que são os anjos. Só estar ciente dessas coisas. Conclusão, nós reafirmamos aqui então a nossa fé na narrativa bíblica da criação, naquela narrativa que nós temos em Gênesis a partir do capítulo 1 até o capítulo 3. Nós cremos que a criação ela foi um trabalho feito por Deus, que ela já foi concluída. Deus não está criando mais nada. Agora Deus está executando a obra da providência, a obra da criação já foi feita, já foi concluída. E ela aconteceu de uma forma sobrenatural, pelo poder onipotente de Deus. Então a criação ela foi um milagre. E é porque a criação foi um milagre que ela não pode ser explicada pela ciência. Porque quando nós compreendemos um pouco de filosofia da ciência, nós vamos ver que milagres, que ações sobrenaturais são coisas que estão fora do escopo dos estudos científicos. Nós cremos na criação não com base naquilo que a ciência fala, porque a ciência ele não tem o poder para ser o crivo final da verdade e muito menos da verdade a respeito da criação. Nós cremos na criação com base naquilo que a Escritura nos diz, porque a Escritura é que é o crivo final da verdade. A nossa filosofia, a nossa cosmovisão, ela é toda baseada na Escritura. Então, e nós cremos na Escritura por causa da ação do Espírito Santo em nossos corações. Aqueles a quem Deus elegeu,
esses também terão a ação do Espírito em seus corações e esses crerão na Escritura. Então, que nós vivamos de acordo com aquilo que a Bíblia ensina, que nós olhemos para o mundo de acordo com o que a Bíblia ensina, que essa doutrina da criação possa trazer às nossas mentes que Deus, Ele é o Criador de todas as coisas, Ele é o sustentador de todas as coisas e que Ele está governando o universo ao nosso favor. Amém. Vamos orar? Senhor Deus, obrigado, ó Pai, por esse momento no qual nós podemos aprender mais sobre o Senhor, no qual nós podemos aprender mais sobre a Tua palavra. Que o Senhor, ó Deus, possa estar cada vez mais nos dando a certeza de que o Senhor é que é o governador de todo o mundo, o Senhor quem criou todo o universo. E que nós precisamos nos submeter ao Senhor, nos submeter à Tua vontade e viver de acordo com aquilo que Tu queres para as nossas vidas. Senhor, faça-nos entender que somos meras criaturas Tuas, que nós não podemos controlar as nossas próprias vidas, os acontecimentos de nossa vida, e que nós descansemos no Senhor. É em nome do Teu amado Filho Jesus que a Ti nós oramos. Amém. Que Deus abençoe cada um de vocês.